Quanto tempo você levou para escrever esse livro? Cara, foi rápido. Foi muito rápido para escrever. Eu demorei uns 3 meses para poder escrever o livro, tá? Mas é uma ideia que já estava na minha cabeça há muitos anos. Só que eu nunca tive tempo para poder escrever. A vida na universidade, ela te consome muito. Você está dando aula, você está ali lidando com alunos, você está lidando com várias situações e fazendo pesquisa, escrevendo artigos, que é isso que move ali a nossa vida dentro da universidade. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia. E eu, de repente, fiquei trancado dentro de casa, né? Aí eu surtei, falei, gente, eu preciso escrever alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Eu não podia ir na universidade mexer com minhas abelhas, eu não podia continuar meus trabalhos científicos ali, porque eu dependia de ir para o campo, né? De ir para o mato, de ir para o laboratório, de fazer alguma coisa. Sempre faltava um pedacinho que não dava para eu fazer tudo de casa. Eu falei, sabe aquelas ideias que eu tinha de escrever um livro uma vez? Porque eu acho que a ficção científica, ela é uma porta de entrada para as pessoas, para a ciência. Eu, como criança, eu assistia Star Trek, o Spock, né? Passava na Bandeirantes lá. Então, assim, você assistia... E aí, Star Wars ou Star Trek? Qual que é melhor? Star Trek, né? Você tá falando de ficção, não é de fantasia, não. Da história, né? Mano, eu não sei eu assisti todos os Star Wars, todos Star Wars e tal. Cara, mas eu não sei, quando você pega ficção científica, todos os filmes que eu já vi, né, vamos falar aí de 30, 40 anos atrás, que era ficção científica, cara, hoje já tá praticamente real. Um monte virou realidade. Gente, da onde que o cara tira da ficção? Que você imagina o futuro que é ficção. Cara, quando você vê isso aqui em Jornada nas Estrelas, a nova geração, que é do Picard, que é final da década de 80, que eles têm aqueles watchpads lá, aqueles comunicadores, aquelas coisas. Aqui, é isso aqui, cara. Só que isso aqui é muito mais avançado do que o que eles tinham na Enterprise do Picard, né? há 35 anos. Mas isso aqui, ficção científica, os caras já estavam imaginando esse tipo de coisa, né? Quando você assistia lá os Jetsons, que é desenho animado, os caras conversando no Viva Voz, no telefone com Viva Voz. Porra, hoje a gente tem isso na mão, inclusive, porque o deles era fixo, né? Era uma televisãozinha, então, assim, de videochamada. O deles era uma televisãozinha de videochamada, né? e hoje a gente tem isso aqui, o Viva Voz, o chamada de vídeo aqui na mão, na palma da mão. Então, assim, a ficção científica ela é soberba, porque os caras antecipam, às vezes, as coisas, né? E eu acho que é uma porta de entrada para muita gente. Atiça a curiosidade. Muita gente vai para a academia, vai para a ciência, vira cientista, porque ele é estimulado, né, pela ficção. Total. Sabe? Por essas obras de ficção, por a curiosidade e tal, essas loucuras, essa coisa diferente. É o tal do e se? E se fosse assim? E se fosse do outro jeito? Então isso te leva a pensar, né? O what if, né? Então isso te leva a refletir e tal, e a criar possibilidades. E como diz o Einstein, né? Quer dizer, a qualidade, o que é importante para o progresso aí da ciência, né? Fazer ciência é fazer perguntas, né? A qualidade da pergunta que você faz é que vai determinar a qualidade do resultado que você vai ter, da resposta que você vai ter, né? E o Einstein é um cara que fazia perguntas assim, sabe? Nem o Einstein professor dele sabia responder. Não, nem ele sabia responder. Você tinha que criar um universo para poder responder aquilo, né? Quer dizer, o Einstein uma vez fez uma pergunta que é o seguinte: se eu estivesse viajando numa nave à velocidade da luz, ok, todo mundo pode imaginar isso, né? Todo filme aí fala que vai à velocidade da luz, mas beleza. Se eu estivesse viajando numa nave à velocidade da luz e eu olhasse pela janela e visse um raio de luz passando, se tivesse uma luz que também está viajando à velocidade da luz, como que eu veria a luz? O cara, para poder pensar numa pergunta dessa, cara, ele já tem que estar muito, muito viajandão, entendeu? Mas isso te abre a oportunidade de especular sobre situações para poder criar uma resposta para aquilo, né? Então, por exemplo, quando você pega um cara como Newton, que para mim é o gigante, né? Então, o Newton, para poder responder as perguntas dele, para poder tentar explicar o que ele imaginava, ele teve que criar matemática, cara. Então, assim, a álgebra, você que começou a estudar física, né? Então, assim, o cálculo diferencial integral é Newton. Filha da puta, né? Filha da puta. Filha da puta. Mas é Newton, cara. Que fez um monte de gente parar de estudar. O cara teve que criar uma língua, que é a língua matemática, para poder traduzir as ideias dele. Cálculo é lindo. Embora tenha o Leibniz, né? E tem até uma briga de Newton e Leibniz, quem foi que fez e tal. Os dois, independentemente ali, aparentemente, chegaram ali a coisas muito, muito próximas, né? Mas inclusive eles brigam. O Leibniz fala que
Newton roubou o cálculo diferencial integral dele, mas, enfim, cara, você entende a qualidade das coisas? Esses caras, eles fazem as grandes mudanças, as grandes transformações, e isso vem de onde? De perguntas interessantes. Então, assim, eu acho que eu queria muito escrever um livro como esse, onde eu pudesse pagar minha dívida com a ficção científica, sabe? Porque assim, eu devo muito à ficção científica. Muitas ideias, muitas coisas bacanas. E um dia eu queria escrever um livro bacana, não sei se o meu vai ser tão bacana assim, mas escrever uma coisa bacana que estimulasse as pessoas a pensarem, que trouxesse as pessoas, né, para esse mundo da ciência. E aí eu juntei tudo que eu gosto, né? Eu juntei tudo que eu gosto, que é dinossauro, que é bicho, que é astronomia, que é, sabe... Ficção científica, que é bom humor, que é ironia, é sacanear os outros. Então ali tem muita sacanagem com... Quem gosta de ficção vai encontrar ali muito easter egg, né? Muita brincadeira com Star Wars, com Star Trek, com o Jurassic Park, né? Não podia deixar de ser, o livro fala de dinossauros. Tem o Big Bang aqui também? Tem uma passagem do Big Bang aí também. Tem uns bazinga aí de vez em quando. Então, assim, sem dar muito spoiler, mas tem muita coisa. Inclusive, eu falo aqui nos agradecimentos, lá no final do livro, que, assim, o meu primeiro contato com a ficção foi em 25 de dezembro de 1978. Foi o dia do lançamento do filme Superman com Christopher Reeve, o primeiro filme do Superman. E eu fui na sessão de estreia do filme, que foi exatamente no dia do Natal. Eu tinha 7 anos de idade, tá? E eu fui com mais 3 primos, que eram mais ou menos da mesma idade que eu. O meu tio, né? O pai deles que nos levou ao cinema. Ficado alucinado, cara. Cara, você saiu do cinema, cara, sabe? Aquilo dali era uma coisa assim... Porque o filme do Christopher Reeve, o filme do Superman, que é o pai de todos os filmes de super-herói que a gente tem hoje, pra época, ele foi extremamente avançado do ponto de vista cinematográfico. Em termos de qualidade. Cara, o Superman voava. O Superman voava. E, inclusive, a frase do filme, a frase que tinha nos cartazes era assim... You will believe that a man can fly. Quer dizer, você vai acreditar que um homem pode voar. Né? Essa era a propaganda.